Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez nos encontramos aqui. Hoje entramos às 8h02. Deu um atrasozinho, mas estamos aqui. Graças a Deus. Vamos lá, deixa eu só confirmar aqui se está tudo normal. Não entrou aqui, Léo. Agora está bem. Então tá, vamos esperar uns minutinhos. Vamos ver se o pessoal vai chegando. Mais uns minutinhos aqui. O Cleito já está assistindo. O Cleito sempre é o nosso o primeiro aqui que entra. Vamos marcar aqui. Vamos marcando o pessoal. O Cleito nos ajuda aí. Com Marina. Com Marina, já está marcada. Seu Oscar, ó, Diácono Oscar. Que bom tá aí o Diácono Oscar. Vamos marcar aqui o Wilson. Vamos marcar o Nuno Maziel, Josi. Vamos ver quem mais. Marivalda. Aqui tá dando para mim que já tem o Alex. Ô Alex, que bom que tu tá aí, Alex. Que prazer, Alex Pérez, da Igreja Batista Esperança. Prazer tê-lo conosco aí. Estudar um pouco da palavra de Deus conosco. Seja bem-vindo. Falar um pouco a respeito do Sermão do Monte. Só vamos dar uns 2 minutinhos esperando o pessoal entrar. Seja bem-vindo. Pastor Glauco. Esqueci o nome do meu primo de novo. E... como é que é o nome dele? Albertinho? Alberti, Vladimir. Ô Mano Henrique, que bom que tá aí de novo. Prazer. Estamos dando 2 minutinhos só para o pessoal se achegar. Valdelir, Emanuele, já está aí, ó, Emanuele, hoje chegou cedo, graças a Deus, Emanuele, está aí junto conosco. Pastor Valdelir, sejam bem-vindos novamente. Marco André, ontem ele falou que ele queria assistir. Qual? O André? Teu primo? Não sobrinho. André Lucas, vamos marcar o André, está marcado o André. Diego, Pastor Diego, de novo, Pastor Diego, que bom que o senhor está conosco novamente, que seja bem-vindo. Hoje nós vamos ter um estudo a respeito nas terças-feiras nós temos o estudo da palavra de Deus referente ao Sermão do Monte. Já vamos começando. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, que nós temos que o Sermão do Monte ele é o Evangelho em miniatura. Então nós colocamos o Evangelho em miniatura, estudamos ele. Se nós conseguirmos colocar o Sermão do Monte em prática na nossa vida, nós vamos ser crentes verdadeiros. E nós estamos passando, infelizmente, uma crise existencial da igreja. E o versículo de hoje vem muito a calhar a respeito disso. Nós queremos conversar um pouco. Agora, há pouco tempo atrás, nós temos aqui na volta, em Forquilinhas, atrás do Colégio Forquilhão, uma comunidade bastante carente, onde está passando bastante necessidade. E, infelizmente, por enquanto a prefeitura ainda não está fazendo nada em respeito a isso. E então nós como igreja temos que fazer alguma coisa. E a nossa ideia, nós nos reunimos hoje ali para dar uma conversada, para ver o que nós poderíamos fazer. Estamos tomando algumas iniciativas. E mais adiante nós vamos, na realidade nós não vamos fazer isso como igrejas, mas nós vamos fazer como pessoas, como cristãos verdadeiros. Então a nossa meta é que nós possamos assistir essas pessoas, e isso é o que a palavra de Deus manda para nós. Então assim, o Sermão do Monte manda que nós sejamos verdadeiros adoradores, pessoas que sejam corretas. E hoje nós vamos conversar um pouco. Nós vamos começar a partir do texto de Mateus 5, no versículo 21 e versículo 22. Para nós ter uma ideia do que está acontecendo até aqui, nós vamos falar, o Mateus 5, do 21 em diante, ele fala sobre a letra e o espírito, a lei e o espírito.
Na realidade, do versículo 21 até o versículo 48, ele fala sobre leis. Aí ele fala sobre o ódio, sobre o adultério, sobre todas as coisas de lei. Então, de agora em diante, nós estamos mudando completamente o nosso assunto. Nós vimos que no primeiro e no segundo versículo de Mateus, nós vimos a história de como aconteceria e onde aconteceria o Sermão do Monte. Do versículo 3 até o versículo 12, nós aprendemos e expusemos como é que é o caráter do crente, ou seja, ele é manso de espírito, ele ama a justiça, ele tem sede de justiça, ele é manso, sabe que é pobre de espírito, ele é misericordioso, ele faz tudo por amor da palavra de Deus. E aí do versículo 13 até o versículo 20, nós vemos como é que o crente tem que se comportar diante da sociedade. Nós vemos ali que o crente é o sal da terra, nós vemos que o crente tem que ser a luz do mundo. E aí nós vemos nos últimos três estudos, nós vimos que Jesus veio no mundo não para que a lei fosse abolida, mas ao contrário, para que a lei fosse cumprida. Ele não veio para anular a lei, mas ele veio para botar a lei em prática e para que ela acontecesse. Depois nós vimos que a nossa justiça, se fosse igual a dos fariseus e dos escribas, não seria nada. Nós teríamos que ser muito melhor do que eles. A nossa justiça e o nosso amor deveria exceder em muito a justiça deles. Ou seja, nós teríamos que fazer as coisas melhor do que os fariseus e os escribas, porque eles conheciam a lei e não colocavam a lei em prática. Então nós vimos que a lei é muito importante, mas o Espírito é muito maior do que a lei. Que nós temos que ter o Espírito de Deus na nossa vida. Que quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, ele ascendeu ao céu, ele liberou para nós o Espírito Santo para estar junto de nós. E isso, ele está dizendo para nós que nós não temos que nos prender a regras, mas nós temos que desenvolver o nosso caráter espiritual. Nós temos que elevar o nosso conhecimento a Deus e levar para as pessoas esse conhecimento a Deus. Então nós falamos sobre isso durante todo esse tempo, desde o princípio, e aí hoje nós estamos chegando no Mateus 5, no versículo 21 e 22, ao qual nós vamos ler agora. Só vou tomar um golinho d'água que eu já comecei. Oxe, tudo vazio. Pode deixar, filha, que eu vou encher aqui. Como nós já falamos e vocês já sabem, isso não é um culto que eu falo e vocês ouvem. Eu gostaria muito da participação de todos vocês, que vocês colocassem ideias, colocassem comentários e colocasse perguntas, se fosse o caso, e aí conforme isso vai acontecendo, nós temos a Cássia, temos o Léo e temos a Dilce aqui, que estão nos auxiliando e dizendo para nós o que está acontecendo, o que vocês estão falando. Então participe conosco. Não é um culto onde só uma pessoa tem a razão, mas todos nós temos. Só queria avisar que aconteceram uns erros técnicos e a mãe passou os primeiros minutos de bigode. Mas já foi resolvido. É a minha esposa tem que ter bigode. A gente tava tendo crise de riso aqui atrás, porque a gente não tava conseguindo tirar, mas... Obrigada pra quem Saiu? Saiu. Então acho tá. que conseguimos. Se alguém ainda tá vendo o bigode, avisa. E o Pablo comentou: sou obrigada a passar pelo coração do Evangelho, o Sermão do Monte, pelo menos uma vez por mês. Assim não saio do meu lugar. Lembro que tenho que perder, chorar, ser limpo de coração. Bom, não manipular e confiar nele. É isso aí. Nós temos que toda vez, como a palavra de Deus diz para nós, que nós temos que reconhecer que nós somos pobres de espírito. Isso fala no 5:3, se eu não me engano. Ser pobre de espírito é saber que é totalmente dependente de Deus. E aproveitando isso, aproveitando o ensejo aqui, eu quero falar um pouquinho a respeito do que essa semana aconteceu. Hoje está um burburinho entre os crentes aí, a gente vê eu não vi, mas o Leonel viu como é que é? No Twitter. E eu vi alguma coisa também essa noite no Facebook a respeito de conversações, que os crentes estão tudo alvoroçados. Aí eu conversando com o Léo,
que a noite passada eu vi um vídeo do pastor Paulo Júnior, que o pastor Paulo Júnior fala a respeito de onde está os pregadores do evangelho da prosperidade. Onde estão os pregadores do evangelho de que tudo dá certo na minha vida? Onde estão os pregadores do evangelho da cura, da libertação? Que sumiram todos. Porque se nós tivéssemos realmente essa cura e libertação, a qual era pregada em igrejas, esses irmãos deveriam estar nos hospitais, levando a cura para as pessoas. Se nós tivéssemos o evangelho da prosperidade, todo mundo fosse próspero, ninguém estaria passando necessidade, porque os irmãos estariam doando. Se nós estivéssemos no evangelho de que tudo dá certo na vida da gente, esse vírus não estaria presente. Então que nós possamos parar e pensar e raciocinar de verdade aonde nós temos andado, o que nós temos pregado. Se nós temos pregado coisas para que as pessoas satisfaçam o seu ego, coisas para massagear o ego das pessoas, ou se nós temos feito a vontade de Deus na nossa vida. Então nós temos que mudar o nosso discurso, nós temos que falar a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas estão fartas de tanto ouvir vitoriolatria, que tudo vai dar certo na tua vida. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que João Batista pregava, que dizia assim: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E é esse o evangelho. Te arrepende, porque essa noite vão pedir a tua alma, de quem será. Nós temos que aprender a pregar, que nós temos que dizer para as pessoas: te arrepende, porque é chegada a hora. Então é isso que nós vamos tentar conversar um pouquinho a respeito de hoje. Que nós possamos mudar de verdade o nosso pensamento e parar de... Aí tu vai perguntar para mim: então Deus não tem o poder para fazer curas? Sim, Deus tem o poder para fazer curas, mas a hora que Ele quer. Amém. Quando Ele quer, não quando a gente abrir as portas da igreja e colocar quinta-feira da cura, porque Deus não é empregado para estar lá fazendo as coisas, mas Deus faz a cura quando Ele quer, no momento que Ele quer, e para a honra e para a glória dEle, não para a honra e para a glória de homens. Então que nós possamos mudar o nosso discurso, e que essa pandemia tenha trazido para nós crescimento espiritual, que essa pandemia tenha trazido para o povo cristão a verdade e a vida que é Jesus Cristo, e que nós possamos botar isso em prática. Então vamos entrar no versículo Mateus 5, versículo 21 e 22. Eu vou ler esses dois versículos e vocês vão ver que na realidade hoje a nossa conversa não vai ser a respeito do tema, mas a respeito de eu vou pegar partezinhas dela e nós vamos conversar a respeito disso. Diz para nós assim, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz para nós assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado por um tribunal. Quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo para ir para o fogo eterno, para o fogo do inferno. Oremos. Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, que nós possamos colocar em prática verdadeiramente o que tu tem dito para o nosso viver. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas nós sejamos praticantes da tua palavra, porque se nós tivermos conhecimento sem o Espírito do Senhor, nós seremos pessoas inchadas, nós seremos pessoas hipócritas, nós seremos pessoas arrogantes, e nós não queremos ser isso. Ao contrário, que quanto mais nós soubermos da tua palavra, mais humilde nós sejamos, e mais aos teus pés nós entregamos. Que nós possamos andar, Senhor, de joelho na tua presença, que nós possamos gastar, Senhor, a tua palavra de tanto ler, que nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade todos os dias de nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tu ser esse Pai de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito na nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Temos alguns comentários. Pode falar. Se vai tu falar, tu fala mais alto. O pastor Diego falou que
Sobre o Sermão do Monte, ainda no comecinho da live, ele falou que é legal dizer que o Sermão do Monte foi feito fora de Jerusalém. Então tinha muitos gentios, então já foi uma quebra de barreira. Jesus estava falando para mais pessoas do que os judeus em si costumavam falar já. Pastor, para o senhor ter conhecimento, nós estamos estudando desde o primeiro versículo, nós estamos hoje no 21, mas é assim, a primeira aula ela foi comentada a respeito disso, aonde foi feito, mais ou menos quantas pessoas tinham, em que local foi feito, como foi feito, para quem foi feito. O Léo, peço que coloque, se tiver como colocar, tiver a mão aí, colocar o link do YouTube. Lá no YouTube está todas as pregações. Nós temos a Sermão do Monte Introdução, Sermão do Monte 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e assim todos até nós chegarmos no que nós estamos hoje. E realmente, pastor, o Sermão do Monte não foi só lógico, tem muitas pessoas hoje que não viram isso, mas tenho a oportunidade de ver, é só entrar na página. Pedimos que vocês curtam a página para a gente poder abrir, para poder fazer outros tipos de transmissões, que vocês ativem o sininho para que sempre que a gente vai fazer alguma coisa ela funcione. Mas vá lá e vejam, as pessoas que não conhecem, como o pastor Diego aqui, pelo que ele falou, ele é conhecedor disso, mas as pessoas que não conhecem, que querem saber como isso acontece, entra lá na página lá e vocês vão ver, aí vocês vão estudar todo o Sermão do Monte. Dá para fazer como é que se chama? Uma maratona, faz uma maratona de Sermão do Monte. Eu acho que deve ter uns 20, já deve ter uns 20 sermão a respeito do Sermão do Monte lá dentro dessa página. Mais algum? O Cleiton Pezzini disse: acredito muito que Deus cure e faça muitos milagres, mas precisamos entender que uma experiência não pode virar uma doutrina. Exatamente. O problema é que quando nós colocamos a bênção maior do que o abençoador, isso nós já falamos. Quando nós propagamos a bênção e não o nosso abençoador, o que nós temos que fazer é falar de Deus. Deus cura? Sim, Deus cura, mas quando Ele quer e de acordo com a vontade dEle. Então assim, nós temos que falar de Deus e não das coisas que Deus faz. Isso nós vemos no Sermão do Monte. Nós vemos em João 6, que ontem eu já citei aqui, que quando Jesus fala, quando Jesus começa a falar para o povo pede para ele, então faz um milagre para que nós possamos acreditar em ti. E ele diz, não é pelo milagre que vocês têm que crer em mim, vocês têm que crer em mim, é pela graça. Então quando a gente crer em Deus e a gente propagar a palavra de Deus, nós temos que propagar a palavra de Deus por graça e não por bênçãos. Que assim seja na nossa vida. Mais algum comentário? Tem alguns aqui. Tem um do Cleiton, que ele falou... Ele estava falando, o evangelho narcisista e doutrina ególatra. Ainda mais quando se cobram lenços que curam. Acredito muito que Deus cure e faça muitos milagres, mas precisamos entender que uma experiência não pode virar uma doutrina. Isso eu falei ontem a respeito disso, que eu falei alguns amuletos aqui que tem, e aí a gente vê, como o Cleiton falou aqui, tem um pastor que vende lenço com sudorese, ou seja, eu quando eu faço as pregações lá na igreja, eu saio suando, pingando, daí eu vou começar a passar o lenço para pegar o meu suor, para dar para as pessoas, para curar. Gente, pelo amor de Deus, entende? Quem cura é Deus quando quer, e aí nós estamos fazendo idolatria, amuletos, como a Josi falou ontem, nós estamos servindo não a um Deus, mas nós estamos servindo a um gênio da lâmpada, ao qual a gente esfrega a lâmpada e ele faz os nossos desejos. Não é isso, não. Nós temos que nos entregar a Deus e que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Graças a Deus por isso. Mais algum? Vamos. Tem um do Pablo, mas eu não me lembro o contexto, porque faz um tempinho já. É a resposta para o comentário do Diego. Eu acho que foi sobre o Diego ter falado que ele pregou para os gentios. Daí ele disse, porém todos já tinham ouvido sobre a vinda do Messias. Os seus heróis eram Moisés, Elias, Josué e Davi, então eram conhecedores de Yahvé. Isso. E ali a gente vê quando Jesus chega na beira do poço, ele falando com a mulher, ele diz a mulher pergunta para ele, de onde vem a nossa salvação? É do monte ou é de Jerusalém? E Jesus diz assim, não é nem do monte nem de Jerusalém, a salvação vem daqueles que amam a Deus em espírito e em verdade.
A salvação está para esses, amém? Então assim, para nós começarmos o que nós estamos falando, esses 2 versículos, ele fala sobre não matarás. E hoje, isso nós vamos estudar, o não matarás a gente vai estudar só a semana que vem. Hoje eu quero me ater a 2 frases, o início do versículo 21 e o início do versículo 22, que não tem nada a ver com não matarás, mas diz para nós assim, ó: vocês ouviram o que foi dito. E no 22, mas eu lhes digo. Hoje eu quero estudar com vocês a respeito disso. Como eu falei, de agora em diante, do 21 até o 48, nós vamos falar sobre o que foi dito, sobre o ódio, sobre o adultério, sobre todas as coisas que nós vamos ver ali. Mas isso nós vamos estudar a partir da semana que vem. Nós vemos aqui que Jesus fala acerca da lei, a respeito do que os fariseus falaram, e agora ele está colocando a ideia dele, ou seja, em outras palavras, a pregação que vocês ouvem nas sinagogas são aonde vocês buscam instrução, o que eles falam, mas agora eu vou dizer para vocês como é que deve ser. Ou seja, Jesus mais uma vez ele está dizendo aos fariseus: vocês ensinam não exatamente o que a lei está ensinando. Por isso que quando nós lemos no versículo passado, ele diz para nós que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque eles se atinham a letra fria, eles se atinham e quando não colocavam coisas maiores ainda, né? Que como nós falamos na aula na passada, que quando uma vez só é escrito que é para fazer o jejum uma vez por ano, no dia do jejum, eles faziam o jejum 2 vezes por semana. Ou seja, eles faziam coisa para botar peso em cima dos outros e para mostrar uma suposta santidade, que na realidade não era. Mas Jesus não se atém a isso. Jesus se atém a uma coisa maior do que isso. Entende? Não é simplesmente o não matar, é o que ele vai falar. Não adianta nada o ato em si, porque a gente acha que muitas vezes que não matará, então se eu não matar, eu não vou ser condenado. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. O não matar é tu não falar mal da pessoa. Aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, eu achei muito legal que diz assim, ó: se tu disser para o teu irmão, se tu chamar o teu irmão de idiota, tu vai ser condenado ao inferno. E sério, quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós dizemos para uma pessoa que ela é isso ou é aquilo? Então assim, ou chamar uma pessoa de tola, ou chamar uma pessoa de qualquer outra coisa. Já falei para vocês e está escrito na palavra de Deus: da boca sai 2 coisas, maldição e bênção. O que tu tem falado? O que tu tem falado para o teu irmão? O que tu tem falado para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para a tua mãe, para o teu pai, teu professor, teu patrão? O que nós temos conversado? O que nós temos dito para eles? Quais as palavras de bênção que tem falado? Eu falei uma vez aqui, vou falar de novo. Lá na igreja onde eu me converti, tinha o Betinho. E uma vez ele fez uma apresentação, não me lembro quem é que fez, era o Betinho, mais uma pessoa, não me lembro que cantaram a música. E a música que eles cantaram é aquela assim, eu acho que vocês não vão conhecer, que o que edifica é amar a Deus. O que edifica é cantar louvores a Deus. E aí eles cantaram assim: o que edifica, fica. E isso me marcou muito, porque o que edifica, fica. Sabe? Então, quando eu abrir a minha boca para falar de alguém, ou quando eu abrir a minha boca para falar com alguém, eu devo medir as minhas palavras, porque a palavra de Deus diz que tudo que sair da minha boca vai ser julgado. Então, o que está saindo da tua boca? Então não é muitas vezes o matar que vai te condenar, mas o que tu está falando. Será que tu está falando coisas boas? Será que tu tem abençoado o teu irmão? Será que por intermédio do teu falar as pessoas estão conhecendo a Cristo, ou as pessoas estão se separando de Cristo, estão fugindo de Cristo? Hoje eu tive na reunião que nós estávamos falando, o rapaz falou para mim assim, eu disse para ele que eu ia falar, tá? Ele disse assim: eu estou cansado
de ver lives. Eu estou cansado dessas pessoas que estão aproveitando essa pandemia, não é aproveitando, já que estão na pandemia, estão fazendo lives. Um bando de hipócritas. Pessoas que estão vindo atrás de uma câmera para falar de Deus e não estão fazendo nada. E eu saí de lá meia hora antes de começar essa live. Aí eu disse para ele assim: tu me dá licença que eu vou lá fazer minha hipocrisia. E eu disse assim: não, pastor, não é isso. Eu sei o que o senhor tem feito, eu sei quanto o senhor tem lutado, mas aquilo me tocou, o que ele falou. Porque muitas vezes nós estamos falando do amor de Deus para as pessoas e nós não estamos mostrando o amor de Deus para as pessoas. As pessoas estão passando necessidade e nós não estamos levando pão para elas. As pessoas estão passando por turbulência e nós não estamos orando por elas. As pessoas estão pedindo auxílio e ajuda e nós não estamos fazendo nada por elas. Tá certo, Valcir? Agora eu falei o nome dele, Valcir. Valcir, tá certo. A hipocrisia está grande no meio evangélico. E assim como Paulo Júnior falou, aonde estão esses caras que fazem cura, que não estão nos hospitais curando? Aonde estão esses caras que pregam prosperidade e não estão abençoando as pessoas que estão passando necessidade? Ao contrário disso, estão correndo atrás de dinheiro. Aonde estão as pessoas que pregam que o evangelho vai dar tudo certo na tua vida? Sumiram eles todos, sumiram. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar de Deus a verdade, vamos dizer para eles que eles têm que fazer a vontade de Deus, que não é não matar, não é o ato em si de matar, mas é o ato de não amar as pessoas. Isso vai te levar para o inferno. O ato de não ajudar as pessoas, o ato de ser um hipócrita, como nós lemos no estudo passado, que a nossa justiça tem que exceder dos fariseus e a dos cristãos que são hipócritas. Infelizmente, sabe, é triste quando uma pessoa fala mal de nós e nós temos que concordar e nós temos que dizer: infelizmente, é verdade, porque o povo cristão está falando muito e está fazendo pouco. Que Deus tenha misericórdia de nós e transforme a nossa vida. Amém? Então, assim, o que nós vamos estudar agora do versículo 21 até o versículo 48 é essas leis. E nós vemos que os homens distorcem completamente os textos sagrados. E naquela época eles já distorciam. E hoje não tem nada de diferença. Sabe, de boas e más intenções, os homens fazem coisas erradas por boas ou por más intenções, por falta de compreensão da palavra de Deus, ou muitas vezes por um relaxamento de estudo, porque nós não estudamos. Então nós temos que começar a estudar mais, para nós termos mais compreensão e não fazer as coisas não fazer as coisas por não conhecer, mas que faça as coisas por boa intenção, ou então faça por má intenção mesmo, mas não caia pela falta de conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: a palavra de Deus diz para nós que se nós não conhecermos muito da palavra de Deus, nós vamos ser julgados só pelo que nós conhecemos. Por isso que eu não leio a palavra de Deus. E eu disse para ele assim: meu querido, tu vai para o inferno por ser preguiçoso, porque tu não lê a palavra de Deus, porque tu não quer. Então tu vai ser condenado por negligência, infelizmente. Eu acho duas coisas que eu pensei enquanto tu estava falando é que, primeiro, a gente está vendo muita gente surfar nessa onda gospel que está tendo, e essas pessoas são justamente as que vão sumir agora. Pelo menos por esse tempo de pandemia elas vão dar uma sumida, porque ficar falando de graça enquanto está todo mundo numa crise é difícil, as pessoas não vão aceitar, então essas pessoas vão dar uma sumida. E talvez seja até uma oportunidade da gente retomar a posição, né? A igreja de verdade retomar a posição dentro desse cenário. E sobre conhecimento, pô, eu estava até conversando com o pai agora, como ele tinha dito, que a gente estava vendo algumas coisas no Twitter e as pessoas têm essa noção de que a letra mata e essas coisas que a gente não pode estudar porque isso vai ser ruim,
Mas uma coisa que eu tenho pra mim, pode até ser um pouco pesado, é que se a tua fé não pode ser combatida, não pode bater de frente com a verdade, com a realidade do mundo, ela não é fé de verdade, tu não acredita. Porque se tu tá protegendo a tua fé, se tu tem medo da tua fé ser abalada pela realidade, principalmente pela Bíblia, se tu tem medo de estudar a Bíblia e perder a tua fé, é porque tua fé não é no Deus da Bíblia. Porque se a tua fé fosse no Deus da Bíblia, ler ela ia aumentar a tua fé, não quebrar ela. Na realidade, é assim, nós temos o pensamento que quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos a Deus. O problema é quando nós começamos a estudar a Bíblia como um livro histórico. E a Bíblia não é um livro histórico. E aí a gente vai decair na graça por causa de tu ler a Bíblia como histórica. E a Bíblia não é histórica. Certa feita, eu conversando com um rapaz, ele perguntou para mim se eu acreditava que o dilúvio tinha sido mundial. E eu disse, sim, eu creio. Daí ele disse assim, mas não existe água suficiente no mundo que consiga cobrir esse mundo inteiro. E eu disse, eu concordo contigo. Disse, então como é que tu acredita? Porque está escrito na Bíblia. Eu acredito, a minha fé não depende de ciência, porque no momento que ciência comprove alguma coisa, ela vai deixar de ser fé. Eu vou acreditar numa coisa que está provada. Se tu me provar, isso é um fato. Se tu provar para mim que Deus existe, eu não vou ter mais fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então como é que eu vou ter fé numa coisa que eu estou vendo? Como é que eu vou ter fé? Eu escolhi crer em Deus. Então tu pode fazer o que tu quiser, que tu não vai conseguir derrubar a minha crença, porque eu creio em Deus. Glória a Deus por isso. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos, para não fazer esse tipo de coisa, ou seja, agir de má intenção ou de boa intenção. O que nós não podemos fazer é distorcer os textos bíblicos. Nós temos que cuidar para jamais fazer isso. E se nós estamos ouvindo alguém, nós não podemos nos deixar ser enganado por essas pessoas. Então assim, nós temos que ter um conhecimento bíblico para combater as pessoas que estão falando coisas erradas. Se tu vamos lá, é isso que eu estou dizendo. Se tu discordar, e vocês têm a liberdade de fazer isso. Se tu achar que eu estou falando alguma besteira aqui, coloca aí, tu está falando coisa errada. Pode colocar, porque nós temos que fazer isso. Se nós estivermos em algum lugar e a pessoa falar alguma heresia, nós não podemos ficar quieto, nós temos que levantar e dizer, para aí só um pouquinho, eu acho que isso não condiz com a Bíblia, porque as pessoas estão enganando os outros, e nós não podemos deixar. E se tu deixar que a pessoa continue enganando os outros, nós estamos deixando que pessoas vá para o inferno por culpa nossa, e esse sangue vai ser cobrado de nós. A palavra de Deus diz para nós que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter que apresentar as nossas mãos para Deus com o que nós fizemos. E aí tu vai chegar lá e tu vai dizer assim, olha minhas mãos. Ele vai dizer assim, tua mão está cheia de sangue inocente, porque tu via que aquele cara pregava isso e isso errado, e tu ficava quieto, e tu não falava nada. Ah, mas ele era um ungido de Deus, não podia ser tocado. Meu irmão, para com isso. Nós todos, eu já falo e falo todas as vezes, nós somos sacerdócio real, nação eleita, nós somos todos iguais. Não existe que o pastor é isso, o pastor aquilo, o pastor aquele outro. Nós somos todos iguais. Eu, a Dilce, o Leonel, a Cassi, qualquer outra pessoa dentro da igreja, nós somos iguais. A diferença que nós temos eclesiástica não muda em nada. A única coisa que muda é que nós temos uma responsabilidade perante a um templo, uma responsabilidade organizacional, ou seja, nós temos um pouco mais de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós estamos aqui para ensinar vocês, mas quando vocês aprenderem, vocês vão ensinar a outros e vão estar no nosso local, no nosso lugar. Então que vocês parem de ouvir pessoas que estão mentindo, parem de ouvir pessoas que estão enganando e combatam essas pessoas. Não adianta nada também, esse cara está falando coisas erradas, eu vou sair da igreja. Não, tu não pode sair da igreja, tu tem que combater o erro, porque tem pessoas lá dentro que vão para o inferno por culpa tua, por não ter repreendido esse cara que está falando coisas erradas. A palavra de Deus diz para nós que nós seremos cobrados disso. Então, meu irmão, estude a palavra de Deus.
Coloque em prática na tua vida e propague ela para todas as pessoas. Não seja culpado da morte dessas pessoas. É isso que a palavra nos ensina, sabe? E aí as pessoas começam a distorcer a palavra de Deus. Um clássico versículo que é distorcido é Filipenses 4,13, que diz para nós lá que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E aí as pessoas usam coisas do arco da velha. Tu vai poder tudo, tu pode comprar um carro, tu pode comprar uma casa, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, tu pode fazer aquele outro. É totalmente distorcida, sabe? Mas daí nós vemos hoje, na linguagem de hoje, já é mais difícil de distorcer. Ela diz para nós assim, ó: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Sabe, aqui ele está mostrando de uma forma melhor de entender esse versículo, que ela está falando a respeito do que Paulo disse antes nos versículos anteriores, que ele disse assim, ó: já passei necessidade, já fui farto, já tive doente e hoje estou bom, já sofri naufrágio, já sofri perseguições, já sofri, me esqueci de chicote, batidas, já sofri 3 vezes 40 chibatadas menos uma. Então assim, e as pessoas distorcem completamente o versículo, e hoje em dia nós vemos pessoas fazendo isso e ficamos quietos. Não, nós temos que falar a verdade, nós temos que tratar a palavra de Deus com maior amor, com maior cuidado. Nós temos que voltar para a pregação expositiva, nós temos que expor. Hoje eu até estava brincando com a Cássia, que a Cássia botou nos stories dela ali, ela explicou um versículo e disse assim: nossa, Cássia, tu já está fazendo exposição. É isso que nós temos que fazer na mais tenra idade, desde que quando começa lá o início da fé, tu já tratar a palavra com cuidado, com exposição, ler a palavra para ver o que ela está dizendo. Ela diz para nós que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu vou ler um versículo antes e uns versículos depois para ver o que é o contexto, porque um texto fora do contexto, ele é pretexto de heresia. Nós vamos fazer heresias se nós pegarmos um texto fora do contexto. Sabe, é a coisa mais fácil do mundo, infelizmente. A palavra, tem um ditado que diz para nós que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, e é verdade. Nós pegamos a Bíblia e podemos fazer coisas do arco da velha. Nós podemos fazer uma religião completamente diferente. Teve até aquele irmãozinho lá que disse que tinha que adulterar, né? Aquele assim: vai e adultera. Ele disse: não, meu querido, vai, mulher adúltera. Sabe, leu a passagem e fez do jeito que ele quis. E muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim: nós temos que servir a igreja onde a gente se sente bem. Engano teu. Tu não pode chegar no lugar onde tu te sinta bem. Tu tem que estar num lugar onde pregue a palavra de Deus. Amém. E tu sofra por isso, e tu sinta dor por isso, porque ela está te tratando, e tu deixa de ser a pessoa má que tu é e se transforma em um homem de verdade de Deus. Temos bastante comentários. Amém. Eu não calo a boca, né? Eu digo com o cliente, mas não deixo ninguém comentar. Tá difícil. Então, voltando lá para o começo da live, o pastor Alexandre disse, isso lá quando estava falando de gravar live e tal. O pastor Alexandre disse: verdade, pastor, muitos falando e não fazendo. Ou melhor, não praticando através de ações. Muitos querem se promover através dessa epidemia. Triste isso. Pablo disse, fugindo um pouquinho do texto base, mas hoje em Mateus 16, onde diz que vocês sabem como vai ser o dia de amanhã, mas não sabem ler os sinais evidentes dos tempos. Isso, acredito eu, que tem muito a ver com o que foi dito no versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matem, quem matar será julgado. Mas, porém, não escutam ou não discernem o que Jesus diz no versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Amém. Tem mais algum? Tem. Letícia Oliveira disse: amém, erramos pela falta de conhecimento. A Emanuele Saturnino comentou Oséias 4:6. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Perece por falta de conhecimento. Cristina disse, a Cristina Beirão, falsos profetas estão dentro das igrejas enganando as pessoas, se aproveitam da fragilidade delas,
Mas glória a Deus que Ele nos conhece os nossos pensamentos. Temos que ser mais igreja de verdade, levando a palavra de Deus. Glória a Deus. É isso. Yeah. Glória a Deus. Sabe, às vezes nós temos que ter algumas considerações. Aí eu quero conversar um pouquinho a respeito de algumas considerações a respeito disso, tá? E aí a palavra diz assim, o espírito da lei importa, sabe? Mas o espírito da lei importa mais do que a lei em si, do que a letra da lei. Porque muitas vezes nós achamos como agora eu vou tentar elucidar, mastigar o que eu estou falando. E diz assim, ó, eu vou usar o exemplo do homicídio aqui, né, que nós estamos falando, não matarás. A palavra diz para nós assim, não matarás. Então na letra da lei ela diz assim, enquanto eu não assassinar, enquanto eu não matar alguém, eu estou cumprindo a lei. É isso? E é a realidade, não matarás. Eu não matei, eu cumpri a lei. Isso é a lei, isso é a letra da lei. Só que isso é no entendimento dos fariseus e no entendimento que eu vejo das pessoas que estão usando hoje em dia. Mas Jesus dá ênfase ao espírito da lei, ou seja, ele vai mais profundo, ele ensina uma verdade, ele mostra para nós que todas as atitudes que nós temos para com o nosso próximo devem ser corretas e amorosas. É isso que ele está falando. Então não é simplesmente o não matar que vai me condenar, mas as atitudes que eu tenho com meus irmãos. Não só também o que eu falei aqui a respeito do versículo 22, que se tu chamar o teu irmão de idiota, se tu falar mal do teu irmão, ou isso ou qualquer coisa, também eu quero ir mais profundo ainda o que Jesus diz, mas as atitudes que tu tem com teus irmãos, se elas são corretas e amorosas. Isso que nós falamos no outro dia, a respeito de quando eu marco com uma pessoa que eu vou estar lá às 8 horas da manhã e eu chego lá às 8h30 ou nem vou, eu não estou agindo certo com essa pessoa, eu não estou amando essa pessoa, porque se eu amasse ela, eu chegaria lá antes, para que se caso ela chegasse antes, eu liberasse ela antes. Isso é amor. Amor é eu tratar as pessoas como eu queria que fosse tratado, sabe? Eu tenho que cuidar eu tenho que tratar a minha esposa como eu quero que ela me trate, não porque eu queira receber isso de volta, não, de forma alguma, mas porque eu amo ela e eu quero tratar ela com cuidado, eu quero tratar ela com amor, eu quero ter, como eu falo muitas vezes, eu quero ter a paz na minha vida, ao invés de ter razão. E às vezes nós estamos lutando por uma razão, e infelizmente nós estamos vendo nesses dias, nós vemos nas mídias sociais, pessoas se quebrando no pau por causa de política, por causa de políticos que não estão nem aí para ti, sabe? Defendendo o político B ou político L, viu? Olha só, Ninguém entendeu. Ninguém entendeu o que eu estou falando. Ou defende o político tal ou político tal, sabe? E aí os políticos estão nem aí para ti, eles não querem nem saber de ti, eles te tratam como número. Se morrer 100 mil, morreu, grande coisa. E eles estão nem aí para ti, eles estão na boa. Se eles se adoecerem, eles têm sírio-libanês, tu tem SUS, e tu está brigando por ele. Olha, é triste, sabe? Eu me entristeço quando eu vejo pessoas defendendo Bolsonaro, eu me entristeço quando eu vejo pessoas defendendo Lula, eu me entristeço com isso, porque são pessoas que ao invés de estar defendendo o Cristo, falando de Cristo para as pessoas, elas estão falando de política, estão falando de pessoas que estão nem aí para ti. Então para um pouco e pensa que Cristo morreu na cruz do Calvário por ti. Então pare de brigar por política e brigue por Cristo, lute por Cristo, fale de Deus para as pessoas, ao invés de estar falando porcaria de politicagem, defendendo que o fulano de tal está fazendo isso. Eles não estão nem aí para ninguém. Então mude teu pensamento, meu querido, mude a tua vida e pense mais em Cristo. Isso é chuva? Não. Olha lá, não, dá licença só um minutinho. Tá. Vê se não é. Tem um barulho de água aqui dentro, daí eu só vou descobrir o que é. Eu já sei o que é. Só um pouquinho, já volto. É aqui, Léo. Boa noite, gente. Estamos em
de oração. Glória a Deus por isso. Descobrimos ali o problema. Ela estava derramando água lá dentro de casa, mas já está tudo resolvido. Eu acho que isso foi uma revelação para eu parar de falar de política. E para eu me acalmar, porque quando eu falo de política eu fico nervoso. Olha Deus. Isso é normal. Não, isso aí a água está saindo a água que tem dentro da máquina. Pega para mim papel lá, por favor. Eu peço perdão para vocês por eu ter saído aqui para resolver o problema, e além disso, perdão por ter me excedido a respeito de política, que eu acho que política não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas infelizmente eu estou vendo irmãos que estão se brigando e se discutindo por causa disso, sabe? E isso é muito triste, nós devemos mudar. Então, quando a palavra de Deus fala para nós a respeito que nós temos que ter, dar ênfase às atitudes amorosas que nós temos, às atitudes corretas que nós devemos fazer. A letra é muito importante, só que o espírito da lei deve ser dado a um lugar de proeminência. Então nós precisamos de verdade fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus quer para a nossa vida e colocar isso em prática no nosso viver. Nós temos que entrar dentro da conformidade da letra e fazer o que Deus quer para a nossa vida de verdade, sabe? Quando tu for fazer alguma coisa para alguém ou por alguém, que seja isso por amor, que nós possamos mostrar para elas o quanto Deus as ama. Desde o início eu tenho falado isso aqui, e todos os cultos eu vou falar disso, que quando nós abraçamos alguém, quando nós falamos do amor de Deus para alguém, nós temos que mostrar o amor de Deus, não só da boca para fora, mas nós temos que mostrar em atos, num abraço, abraçar o irmão, levar um prato de comida para a pessoa. É dessa forma que a gente mostra o amor de Deus. Na segunda, alguém ficou meio que eu me cedi ali. Eu que mandei ser nossos próximos capítulos. Mas mais uma vez eu peço perdão para vocês, que eu me entristeço muito, sabe? Eu me entristeço muito de nós nos preocupar ou discutir por pessoas que não estão nem aí para nós. E muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, nós discutimos entre família, sabe? A tristeza é marido e mulher discutindo por causa de políticos, famílias se desfazendo por causa de opiniões políticas, famílias se desfazendo porque um é a favor de A e outro é a favor de B, por causa que um quer ficar em casa e o outro quer trabalhar, e as famílias se acabando por causa disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, é só o que nós temos que orar. Me perdoe, eu fiquei muito triste da forma que eu agi aqui, sabe? Eu não devia ter agido dessa forma. Me perdoe de verdade. O espírito da lei, não, estou no 2, desculpa, vamos lá. A conformidade da lei não deve ser concebida apenas em ações, sabe? Às vezes a gente acha que só as ações mostram, voltando para o homicídio, só o ato de eu matar alguém que eu vou estar burlando a lei. Não é isso. São os pensamentos, os desejos e os motivos que nos levam a isso. Aquilo que provoca as nossas ações, elas são tão ou até mais importantes do que o ato em si. Eu já falei aqui a respeito de uma vez a respeito do ato de Davi, quando Davi viu Betseba e teve desejo por ela, e aconteceu tudo o que aconteceu. Eu não consigo acreditar que ele tenha visto ela só uma vez e tenha feito tudo o que fez, mas eu acredito que um dia ele deve ter visto ela. Isso não está escrito na Bíblia, tá? E nem os livros de história contam, isso é um pensamento meu. Ele deve ter visto um dia, aí no outro dia ele foi lá e viu ela de novo, e no outro dia ele foi lá e viu ela de novo, e assim ele foi alimentando aquele ato, e no fim ele caiu.
eu acredito que seja uma coisa assim, porque eu não acredito que uma pessoa veja alguém e já caia direto no pecado. Então os nossos pensamentos nós temos que levar cativos, os nossos desejos nós temos que levar cativos, e os motivos ao qual nós temos para fazer alguma coisa nós temos que levar cativo, porque muitas vezes nós temos motivos para fazer o mal para alguém, mas mesmo assim nós temos que ter um cuidado imenso, um cuidado tão grande, porque no momento que nós fizemos alguma coisa, e eu vou usar agora o que aconteceu aqui, eu me excedi porque eu deixei o meu eu tomar conta, e isso não pode acontecer. Eu tenho que levar o meu eu cativo, eu tenho que, mesmo que eu ache que o que eu falei esteja certo, e eu tenha razão para isso, que nós não devemos defender nem A nem B, e muito menos brigar por causa disso, mas eu não posso expor os meus pensamentos, eu tenho que expor os pensamentos de Deus. Então assim, muitas vezes os motivos nos levam a pecar, e isso me levou a pecar, porque os meus pensamentos me levam a ter maus pensamentos, e isso me leva a ter más ações, e isso eu tenho que levar cativo, e eu tenho que mudar. Então por isso que todos os dias da minha vida, como eu falei para vocês, eu sou de carne e sou pecador, e caio e continuo caindo, e vou continuar caindo ainda, porque enquanto eu estiver aqui eu vou ser pecador, mas eu me arrependo. No momento que eu caio, eu já me arrependo e peço para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E aqui no caso, como eu me arrependo, como eu fiz uma coisa de público, eu preciso me arrepender de público e tenho que pedir perdão de público. Então que Deus tenha misericórdia de mim e vocês me perdoem. A Cristina disse: não matarás. Não podemos matar os sonhos daqueles que querem ser pessoas melhores, pois uma palavra maldita pode ter consequências. É necessário ser mais ouvinte para identificar a necessidade do irmão, seja na área emocional, espiritual e outras quais sejam, para levar a ela uma saída através da palavra de Deus, mostrar o amor transformador de Deus. Amém. Cristina, foi profundo isso. Sabe, muitas vezes a gente mata os sonhos das pessoas. Sabe, uma pessoa chega para nós e diz assim: eu vou abrir um lugar para vender picolé. E aí tu te espera assim: mas agora que é inverno? Tu jogou um balde de água fria nela. Tu matou o sonho dela. Então muitas vezes nós fizemos, infelizmente, nós somos matadores de sonho. E eu acho que nós tivemos uma pregação, não me lembro quem é que pregou, mas eu ouvi uma pregação a respeito disso, matadores de sonho. E eu acho que foi aqui na Peniel. E infelizmente na vida tem muitos matadores de sonho, sabe? E infelizmente eu vejo, politicamente falando, os matadores de sonhos, sabe? Pessoas que elas não estão, eles estão lá no meio deles e fazendo leis para eles e cuidando da vida deles, e te colocam em segundo plano. Então, meus queridos, que ame teu irmão. Amém. Ama a tua esposa, a pessoa que está do teu lado. Ama o teu colega de escola e fala de Deus para ele. Se tu está falando de política, se tu está defendendo alguém, mude o teu discurso e comece a defender Deus. Comece a falar de... Deus não precisa de advogado, vão tirar isso de defender Deus, mas comece a falar de Deus para as pessoas. Fala do amor de Deus para as pessoas. Quando ele vier falar para ti assim: o fulano de tal lá vai fazer tal coisa e vai melhorar, diz assim: cara, eu tenho uma coisa muito melhor para ti, vem cá que eu vou te mostrar. E fala do amor de Deus para ele, que é muito melhor do que qualquer coisa nessa terra. Sabe? Que nós possamos mudar. Deve ter mais alguém falando aí, não tem? O Valdeli falou desculpa. Isso é mortificar a carne e elevar o espírito. Exatamente, pastor. Isso é a gente levar o nosso corpo cativo. E a palavra de Deus para nós, como eu falei no início, importa os que adoram em espírito e em verdade. E é isso que nós temos que amar a Deus, em espírito e em verdade. Essa carne aqui é passageira, vai acabar. Daqui uns dias eu vou partir dessa. E o que eu deixei aqui? Qual é o legado que eu deixei? Quem
eu já disse para vocês que eu tenho um sonho de um dia chegar no céu, me encontrar com os heróis da fé, me encontrar com Jesus, mas principalmente eu queria que Jesus chegasse, o meu sonho de chegar no céu um dia e Jesus olhar para mim e me abraçar e dizer assim, ó, tá vendo aquele pessoal lá? Tá vendo aquela multidão lá? Eles estão aqui porque tu falou de Deus para eles. Sabe? É isso que eu acho que tem que importar na vida da gente. Quando a gente chegar no céu, quem que Cristo vai apresentar para ti? Ó, aquela pessoa lá está aqui por causa de ti. Tu tem? Tu conhece essa pessoa? E eu não conheço, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu trabalhei 4 anos na praça, pregando na praça para moradores de rua. E eu não me importo, eu não me preocupo nem um pouco para converter alguém, porque eu não consigo fazer isso. A palavra de Deus, a única coisa que ela diz para mim é: ide por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Ela não diz para mim converter ninguém, ela diz para mim levar o evangelho. O converter-se depende a Cristo, o converter-se depende ao Espírito Santo. Então, o que eu faço? Eu prego para o maior número de pessoas possível. Amém. Sabe, assim como o coronavírus aqui, ele vai contaminando, eu quero contagiar as pessoas. Eu quero contagiar um para Cristo, contagiar outro para Cristo, contagiar outro para Cristo. E o mais interessante, que o contágio, ele pode não ser direto, mas eu posso contagiar ela para Cristo, e ela contagia a irmã dela para Cristo, a irmã dela contagia a vizinha, contagia a vizinha, e aí quando chegar lá no céu, tem uma multidão que tu fez. Amém. Então que os nossos pensamentos sejam diferentes, que nós possamos de agora em diante, ao invés de defender políticos, defender patrões, defender professores, nós possamos não defender, mas propagar Cristo. Eu acho muito interessante que hoje em dia a gente não sente muito isso porque a gente tem o WhatsApp, que a gente manda mensagem e se tiver alguma coisa errada a gente apaga e manda de novo, ou edita em algumas redes sociais. Mas tinha um ditado que dizia que palavras uma vez lançadas não voltam mais. E eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade com o que a gente fala. O que fala? A gente não pensa, e tipo, eu falo literalmente a gente porque eu sou uma das pessoas que eu mais vejo fazer isso. Até porque eu sei todas as vezes que eu falo sem pensar. E eu falo muitas vezes sem pensar. Eu até coloquei aqui na live no comentário que eu botei: pessoas, inclusive nós, somos corruptíveis. O único bom e perfeito que andou na terra morreu por nós na cruz. E é isso que eu acredito. Eu acho que a gente é muito corruptível e que a gente é muito emocional. Quando a gente começa a falar de alguma coisa, a gente leva a nossa opinião ao extremo e ela passa a razão. E quando a gente começa a se empolgar em alguma coisa, a nossa razão sai de lado e a nossa emoção toma conta, e a partir desse momento a gente está suscetível a cometer muitos erros. E é justamente sobre isso, a gente precisa ter mais responsabilidade, porque às vezes mesmo aquele post que tu apagou 1 hora depois porque tu viu que estava errado, atingiu 3 ou 4 pessoas e fez mal para elas, sabe? E é interessante pensar que a gente criou ao longo do tempo um filtro na nossa cabeça do que a gente pode ou não pode falar pessoalmente para alguém. Mas parece que quando a gente entra online e tudo isso cai, a gente cria uma coragem que não deveria estar lá. A gente vê um post de alguém que a gente não concorda, a gente já cai matando pau em cima da pessoa, né? A gente não hesita em discordar, em ofender, porque a gente não considera o mundo virtual como algo que existe de verdade. E existe, e a gente está sendo julgado também pelas coisas que a gente faz na internet. Então não é tu entrar na internet e fazer uma coisa escondida, só tu vai saber e não sei lá o que, não. Deus também está ali julgando as nossas atitudes, julgando o que a gente fala, julgando o que a gente comenta, e a gente não se dá a responsabilidade tão grande que a gente tem dentro da internet, que hoje em dia atinge muito mais gente do que na vida real. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal, com o que a gente fala. Como eu disse, como o Leonel falou, uma palavra jogada ao vento, tu não tem como buscar de volta. Tinha uma historinha de um cara que subiu, um rapaz fez alguma coisa e o pai mandou ele encher um saco de pena de ganso, encheu o saco e disse para ele assim: sobe lá em cima do morro
e joga essas penas. Aí ele foi lá e jogou. E aí quando ele chegou assim, pai, joguei as penas, tá, agora vai lá e pega elas de volta. Esse cara, não tem como, eu joguei ao vento, ela foi embora. Assim é a palavra que nós não pensamos. Então que nós tenhamos cuidado quando falar. Sabe, as atitudes do coração são constantemente observadas por Deus, sabe? Nós vemos o exemplo no capítulo 6, que Jesus fala sobre esmola, sobre oração e sobre jejum, que não é erro a gente praticá-las, de esmola, oração e jejum. O problema é a forma a qual nós praticamos, qual a motivação de qual nós fazemos. Então não é o ato em si, mas a motivação do ato que é muito mais importante do que isso. Fazer o que a palavra nos orienta com a motivação correta, isso é maravilhoso. Agora, fazer o que Deus nos orienta com a motivação errada, isso é muito ruim, isso é completamente nocivo. Sabe, os nossos atos devem ser invisíveis aos homens, porém visíveis a Deus. Então quando tu for fazer alguma coisa, não pense se os homens estão vendo, mas faça as coisas para que Deus veja. E assim nós vamos ter um pensamento completamente diferente. Terceiro ponto que eu quero comentar, e a hora se passou. Temos que ver a lei positivamente e não apenas negativamente. Sabe, o propósito da lei não é meramente impedir que nós praticamos alguma coisa. A palavra diz, não matarás, então ela me proíbe de matar. Não é só o ato, não é só impedir que a gente faça o ato, mas é o objetivo, a nos conduzir a um caminho positivo. É o ensinamento para que nós façamos as coisas direito. É a forma que nós começamos a amar o que é correto. O conceito judaico da lei, ele é bem negativo. Só que, por exemplo, o não cometer o adultério ou não cometer o homicídio, não é isso em si que quer falar, mas é os atos que precedem esse adultério ou precede esse homicídio que conta. A gente vê que, por mais que ao longo de toda a história do povo judeu, a lei interpretada de uma maneira errada, interpretada como lei por si só, acabou gerando tantos problemas. Nós temos a maioria dos exemplos de heróis da fé que nós temos no Antigo Testamento, eles tinham um amor pela lei, não por ela ser a lei, mas por ela ser a vontade de Deus expressa, que é invejável. O Salmo 119 que a gente está estudando ao longo dos dias da semana, nos mostra como o Davi ou Esdras tinha tanto amor pela lei. Uma coisa que basicamente dizia para ele, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Ele sentia naquilo a manifestação da vontade de Deus para a vida dele, e ali ele se sentia amado, se sentia protegido. E eu acho que é isso. A gente tem muito mais liberdade do que o povo judeu tinha, e a gente não consegue ser grato, nem metade do que foi Davi, por exemplo. O que Cristo quis falar a respeito disso, que quando chega nessa passagem ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu vou falar isso. Ele está salientando, e desde o início ele salientou, que não é o ato em si, é o que ele quer, o que ele chama a atenção, para que nós sejamos amantes da retidão, que nós que nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Nós deveríamos ter sede e fome de justiça, não só na parte negativa, mas para evitar tudo que é mal. Nós devemos ter fome e sede de justiça, para não ser uma santificação somente, puramente em atos mecânicos, que às vezes a gente acha que se a gente fizer as coisas mecanicamente não vai descair. Nós achamos que nós só somos culpados no momento que nós assassinamos alguém, nós só somos culpados no momento que nós caímos no alcoolismo, ou que nós entramos dentro da jogatina. Não é isso, sabe, é uma coisa muito mais profunda. E aí essas pessoas que pensam dessa forma, que o ato só quando eu caio em homicídio, quando eu caio na bebedeira, quando eu caio em qualquer outro tipo de coisa, elas esquecem a importância, elas esquecem a respeito da inveja, esquecem a respeito da ciumeira, da fofoca, sabe? Ou seja, o cara que mata é pecador, agora o fofoqueiro não. O cara que mata, sabe, eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Eu encontro o irmão fazendo alguma coisa errada na rua.
Eu corro lá e conto para o pastor: pastor, o irmão Joseli Tiofínio, botar um nome aqui bem para não falar nada de ninguém, está fazendo tal coisa na rua. Aí o pastor, o ato correto do pastor, ele está fazendo isso? Tá, então nós vamos punir ele. Ele vai ficar sentado no banco lá durante 1 mês, por estar fazendo coisa errada. E tu também, por ter fofocado. Sabe, isso é justiça. A justiça é as pessoas são iguais. Se o fulano está fazendo coisa errada e tu falou mal dele, tu é tão pecador quanto ele. Então, se um tem que ser condenado, o outro tem que ser condenado igual. Nós temos que ser justos com as pessoas. Nós temos que não se preocupar só com o assassinato, mas se preocupar com as invejas, com os ciúmes, com a fofoqueira, com os desrespeitos com os semelhantes. Nós temos que nos preocupar com todos os tipos de pecado. Eu não estou falando que eu tenho que me preocupar com a vida de vocês, não, de forma alguma. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Eu não tenho que me preocupar só em não matar, mas eu tenho que me preocupar quando eu for falar mal de alguém, eu fechar a minha boca, eu me repreender quando eu tiver ciúme de alguém, eu me repreender quando eu tiver inveja de alguém, eu me repreender. É isso que a palavra diz, que eu tenho que ser mais a minha justiça tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Quarto, gente, eu estou dando um pau aqui para a gente terminar isso ainda hoje. Os propósitos da lei não é conservar as nossas atitudes de obediência à lei, mas é desenvolver o nosso caráter espiritual, é levar a nós um maior conhecimento de Deus. Em outras palavras, Deus quer que nós não quer que nós estejamos somente sobre a lei para ter uma opinião pública favorável. Não, Ele quer que nós sejamos transformados por Ele. É isso que Ele quer. Ele não quer que assim, aquela igreja lá é a igreja dos caras que fazem tudo certinho. Não, e não é isso, não é uma opinião pública, não, mas é a transformação. Quando as pessoas olharem para nós e dizer assim, ali existe o amor de Deus de verdade. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser pessoas diferentes, pessoas transformadas pelo Evangelho de Cristo. Os escribas e fariseus tinham a reputação, um caráter espiritual que não condizia com essa reputação, e nós não podemos ser assim. Nós temos que ser diferentes. A lei de Deus não existe para nos dar boa reputação, mas a lei de Deus existe para que nós sejamos pessoas corretas, pessoas que amem aos outros. Sabe, Ele diz para nós: não matarás, não para que eu seja uma pessoa correta, mas porque eu tenho que respeitar a vida da pessoa semelhante do meu lado. Ele diz para mim: não roubarás, não para que eu seja uma pessoa correta, não, mas para que a outra pessoa possa usufruir das coisas que ela conquistou e eu não me apossar do que ele tenha lá. Então, assim, a coisa é bem mais profunda do que a gente acha que é. Então, assim, ainda que isso tudo aconteça, nós devemos cumprir a lei de Deus em todos os objetivos. Sabe, o objetivo da lei é nos levar a dar a Deus um lugar supremo na nossa vida, é dar honra e glória a Deus. É esse o objetivo da lei. Amém. Sabe, e para concluir, a disciplina cristã é algo essencial na nossa vida. Nós temos que ter uma disciplina cristã, nós temos que ter cuidado nas coisas que nós falamos, nós temos que ter amor pelas pessoas que nós estamos conversando, nós temos que amar a ponto, como eu falo para as pessoas: se tu estiver no lugar e tu estiver comendo algo e tu ver alguém com fome, reparta com essa pessoa o pão. Não adianta nada tu chegar para ela e dizer para ela assim: Deus te ama. Tu tem que dar um alimento para ela, tu tem que dar amor, não só um abraço, mas tu tem que dar um alimento para ela também, sabe? Contudo, o nosso principal objetivo é andar conforme a lei. Nós temos que andar conforme a lei, né? Para nós não corromper a nossa alma, sabe? Porque às vezes nós pegamos, então eu vivo na graça. Paulo nos fala para nós lá em Romanos 6, então aonde abunda o pecado, superabunda a graça, então eu vou pecar para que a graça abunde na minha vida. Não, de forma alguma.
Quando eu reconheci que Cristo é o meu Salvador, eu não peco mais. Eu coloco em prática isso que está escrito aqui, não por causa da lei, não por causa que a lei me ensina, mas pelo que eu vejo que a lei é muito mais profunda do que isso, porque eu não posso simplesmente cumprir a lei para ser, como eu falei aqui, uma pessoa correta, mas eu tenho que cumprir a lei porque eu amo as pessoas que estão na minha volta. Amém. Porque eu amo as pessoas que Deus ama, sabe? É por isso que eu cumpro a lei. Eu cumpro a lei para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado por intermédio da minha vida. Diga. A Janaína Silva comentou um versículo, né? Ora, se eu estou declarando as boas novas, isso não é motivo para mergulhar, pois é imposta a necessidade. Realmente, ai de mim se eu não declarar as boas novas. 1 Coríntios 9,16. Isso, Paulo, isso eu acho maravilhoso. Essa passagem que Paulo diz assim, cara, eu estou pregando não porque eu quero, não porque eu gosto, não, porque isso foi imputado a mim. Sabe? E o imputado não foi por... eu quero que vocês entendam que quando ele fala a respeito dessa imputação, de pregar a lei, não é uma obrigação, mas ele viu que aquilo era totalmente necessário, porque ele, um conhecedor da lei, ele viu que ele não vivia o que a lei estava dizendo, ou seja, ele vivia simplesmente na lei, e não, ele vivia, como eu falei aqui, eu preguei, ele vivia não no espírito da lei, mas na letra da lei. Então que nós de agora em diante paramos de viver no espírito da lei e vivamos no espírito da lei, ou seja, não é o ato, mas o que cerca esse ato, é os nossos cuidados com as coisas que estão na nossa volta, sabe? O jejum e a oração são muito recomendáveis na vida da gente. Só que a forma que nós fizemos, a motivação que nos leva a fazer esse jejum e oração, qual tem sido? Então que nós possamos parar, olhar para dentro de nós e ver de verdade se o que nós estamos fazendo é simplesmente ou meramente para nós pôr em execução a nossa vontade, para nós aparecer, ou se é para que Cristo seja exaltado. Tinha mais alguma coisa, Cássia? Amém. Então assim, não há qualquer valor em qualquer dessas coisas que a gente pratica se nós não fizermos para a honra e para a glória de Deus. Então se tu for orar, vai para o teu quarto em secreto e entrega a tua oração para Deus em secreto. Se tu vai jejuar, que isso seja para Deus e não para homem, não para aparecer para homem. Então que nós começamos a nos preocupar em amar as pessoas que estão na nossa volta e principalmente, como foi lido nesse versículo, que a nós foi imputado levar a palavra de Deus, o amor de Deus para as pessoas, e isso que nós possamos fazer. Se o que eu fizer não aumentar a minha qualidade de humildade do Espírito, é melhor eu nem fazer, sabe? Se tudo que eu fizer não aumentar a minha humildade, cara, melhor a gente não fazer mesmo, sabe? Se eu estou vindo aqui, como eu falei no início da live, se eu estou vindo aqui para falar, para aparecer, para que as pessoas possam me reconhecer em âmbito nacional, porque o meu canal do YouTube vai explodir e eu vou me tornar um famoso. Se é essa a minha intenção, cara, melhor eu nem abrir a minha boca, melhor eu ficar quietinho, que nem um avestruz, pegar e enfiar a cabeça num buraco, do que eu estar fazendo isso. Então quando nós formos fazer alguma coisa, que nós possamos olhar se o que nós estamos fazendo é para a honra e para a glória de Deus, ou é para a honra e para a glória nossa. Que nós possamos ter sede e justiça aumentado na nossa vida, que nós possamos amar a Deus grandemente, que o nosso amor comece a aumentar cada vez mais quando nós orarmos, que o nosso amor por Deus aumente cada vez mais quando nós orarmos, que o nosso amor cresça cada vez mais quando nós jejuarmos, e isso vale para tudo que nós façamos, sabe? Isso é indispensável. Então é indispensável na vida da gente que nós vivamos uma vida correta, uma vida perfeita, uma vida não
na letra da lei, mas no espírito da lei. Eu espero que eu tenha me feito entender, para que a gente comece a colocar em prática isso, que não cumprir só a lei, não só o que foi dito, não só o que a lei disse, mas o que Jesus disse. Que nós possamos dar um segundo passo, andar uma segunda milha, dar quando alguém te pedir, a palavra diz para nós, quando alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Quando alguém te pedir para andar uma milha, anda com ele a segunda milha. Então que nós possamos ser dessa forma. Quando alguém falar para nós alguma coisa, que nós possamos entregar para ele muito mais do que ele imagina. Coisas que, parafraseando Paulo, que nós possamos falar para ele coisas que nunca foram ouvidas, coisas que nunca foram vistas e que o ser humano jamais imaginou. Isso, que quando nós abrirmos a nossa boca as pessoas recebam. E o que edifica, isso fica. Então que nós possamos colocar isso na nossa vida. E cuide de hoje em diante, quando tu abrir a tua boca, o que tu vai falar, porque dela sai bênção e dela sai maldição. Então que nós possamos abençoar as pessoas. E agora, voltando lá na política, ore pelo nosso presidente, ore pelo nosso governador, ore pelo nosso prefeito, porque nós dependemos deles para ter uma vida tranquila aqui na terra. E isso fala para nós em Timóteo, quando fala a respeito de nós orarmos pelos nossos governantes, porque Deus quer que todos sejam salvos. Então nós temos que fazer isso. A nossa obrigação, além de pregar o Evangelho, como está escrito lá em Coríntios, também é orar por todas as pessoas, para que elas sejam salvas, porque é isso que Deus quer. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Hoje eu quero pedir, o Leonel, faz uma oração para nós para encerrar. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos conversando sobre a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais, entendendo mais sobre os nossos erros, sobre os nossos deveres e sobre qual caminho seguir. Que nós possamos entender que o caminho é Cristo, que a verdade é Cristo e que nós estamos aqui para estudar a Palavra, que se manifestou através de Cristo para mostrar o Pai para nós. Que nós possamos reconhecê-lo e que as pessoas possam reconhecê-lo através de nós. E que cada vez mais nós possamos, unidos, mostrar a face de Cristo para esse mundo. Ser um pedacinho do Teu reino aqui nessa terra. Que nós possamos fazer a diferença, principalmente nesse momento de crise. Que nós sejamos a força, que nós possamos receber de volta a voz que nós perdemos através de teologias que fogem do foco de Cristo, mas que nós possamos retomar a nossa força nesse momento. Perceber as oportunidades que Tu tem nos dado de aprendizado e de receber pessoas que estão Te buscando conforto num momento tão delicado. Que nós possamos ter palavras não de conforto para o coração, mas palavras que atinjam o espírito das pessoas, façam elas Te reconhecer nelas. Eu Te agradeço muito pelas oportunidades que Tu nos tem dado. Nos abençoa no restante desse dia e no dia de amanhã, para que nós possamos amanhã às 8 horas da noite ter mais um encontro desses, tão abençoado quanto ou até mais. Amém. É isso que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã às 20 horas nós temos encontro da tenda. Hoje nós tivemos escola de discípulos. Culto de ensino. Culto de ensino, mudou o nome. Hoje nós tivemos culto de ensino. Amanhã nós vamos ter mais uma vez encontro de tendas. Na quinta-feira nós vamos ter bate-papo com os pastores. E na sexta-feira nós vamos fazer diferente. Sexta-feira nós vamos ter bate-papo com jovens. Então, amanhã, encontro de tendas. Quinta-feira, bate-papo com os pastores. E sexta-feira, bate-papo com os jovens. Então, nós vamos mudando aí. Cada dia nós vamos preparando coisas para que vocês participem conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem na paz. Amém. Amém.